Olá a todos, sejam bem-vindos a este material em que nós discutimos sobre o que fazer com as perguntas nas aulas de ciências. É importante frisar que nós montamos este material a partir do artigo que aborda as perguntas dos estudantes para o ensino de ciências como um meio de identificar problemas conceituais. Esse artigo foi publicado em 2021 e temos aqui como um grande expoente o professor Maurivan Ramos, que trabalha muito essa questão das perguntas no contexto do ensino de ciências. Nós vamos trazer alguns elementos centrais aqui para a discussão e aproveitarmos como material didático dentro da nossa proposta da terceira parada dentro do curso de Ciências Licenciatura na modalidade EAD da FURG. Bom, inicialmente, o convite que nós fizemos para todos é: por que usarmos perguntas como um modo de trabalho dentro de uma das paradas, que é a primeira parada do nosso curso? Então, é importante frisar que nós consideramos os estudantes como parte do processo de construção do conhecimento. Então, este é o grande motivo de estarmos utilizando o processo de construir perguntas. Por quê? Nós observamos que a aprendizagem é um processo construtivo de buscar dar significados e interpretações do contexto e do mundo que nos cerca. Os fenômenos da natureza, eles acontecem no mundo em que nós vivemos. E para isso, nós buscamos valorizar as perguntas que cada um de nós, enquanto estudantes, faz no curso. É importante frisar que esta é uma visão em que nós estamos inseridos no mundo. E esse mundo é um contexto em que, para entendê-lo, precisamos fazer perguntas, analisar demandas, delinear problemas e, a partir disso, buscar fazer o processo de investigação. Investigar a partir da pergunta. É importante frisar que, em termos conceituais, nós temos na pergunta também revelações em relação aos conceitos que nós carregamos enquanto experiência daquelas temáticas que estão em estudo. Lembrando que alguns de nós, ou quase todos nós, trabalhamos com conceitos alternativos que estão diferentes daqueles conceitos no campo científico. Então, essa representação do conceito, ela é importante para que, a partir desse conceito que nós expressamos, possamos complexificar a linguagem científica. E é importante também pensar que vamos olhar para a nossa sala de aula. Essa sala de aula em que nós todos temos experiência, todos nós somos estudantes, fomos estudantes e seremos estudantes. E geralmente, o que a gente observa? As perguntas dos professores são mais frequentes para rever conceitos, iniciar e redirecionar discussões, organizar e dirigir as atividades que estão sendo realizadas no contexto da sala de aula. E o que se percebe? Nós, enquanto estudante, pouco perguntamos e muito pouco essas perguntas elas são espontâneas. Muito pouco essas perguntas estão associadas a questões conceituais, às temáticas que estão sendo trabalhadas. Porque geralmente essas perguntas elas estão num contexto em que nós, enquanto estudantes, solicitamos esclarecimentos de algo que não foi compreendido. E elas não são, então, ponto de partida para a discussão de conceitos ou de temáticas. Quando a gente faz análise em relação a estudantes, em relação à proposição de perguntas, de o que elas possibilitam, na concepção de estudantes,
elas direcionam a aprendizagem e a construção do seu próprio conhecimento. Discutir e debater os assuntos na sala de aula como um grande motivo de fazer perguntas. Inclusive, a questão de monitorar o processo da autoavaliação da sua compreensão. E também ela é vista como a possibilidade de aumentar a motivação ou o interesse em um estudo de uma temática ou de um fenômeno que está à nossa volta. E quando nós fizemos esta investigação em relação aos professores, como é que estes visualizam as perguntas, eles vão nos dizer assim, revelam conhecimentos iniciais dos estudantes, apontam os interesses do grupo de estudantes em relação à aprendizagem, quer dizer, que se os estudantes fazem mais perguntas, eles estão mais propensos a desenvolver o processo da aprendizagem. Também são vistas como aquelas que estimulam o desenvolvimento do pensamento complexo e da própria interdisciplinaridade, permite acompanhar o processo da complexificação da linguagem do próprio estudante e também muitas vezes são identificadas como ponto de partida da pesquisa dentro da sala de aula. E uma temática que emerge nesse artigo é que as perguntas, revelam problemas conceituais. Então, dentro dessa perspectiva, estamos aqui instigados a desenvolver práticas pedagógicas de fazer perguntas a partir da nossa realidade. E foi isso que nós propomos na primeira parada, em que o foco central está em aperfeiçoar, aprimorar os nossos modelos explicativos iniciais em relação às temáticas de matéria e energia. E nisso buscar também fazer que nós, enquanto sujeitos de informação, possamos incorporar uma visão científica mais complexa dos fenômenos que nos cercam nesse mundo em que nós vivemos. Mas afinal, o que nós vamos fazer com as nossas perguntas? Dentro desse contexto, é importante levar em consideração que nós, enquanto grupo de professores, tutores, buscamos compreender modelos. Os modelos conceituais sobre matéria, sobre energia, e a partir disso aperfeiçoar esses modelos. Então, as perguntas como forma de desencadear o processo da investigação desses modelos que nós temos como forma de explicar o que está envolvido nas temáticas de energia e matéria. E nós, enquanto grupo de professores tutores, organizamos, sistematizamos as perguntas. Este é o nosso papel enquanto professores. Sistematizar os principais conceitos. Como nós fizemos isso? Pegamos todas as perguntas dos fóruns e organizamos eles em material que pudesse gerar uma nuvem de palavras centrais, ou seja, os conceitos centrais que estão envolvidos nas nossas perguntas. Nisso, mapeamos algumas das questões centrais, algumas das temáticas centrais, alguns dos conceitos centrais. Nós podemos aqui já ver que tem conceitos como o Sol é um conceito associado à energia solar. A própria questão de ter fontes, as ondas como fontes, o processo de transformação, o ambiente, a vida, né? A eletricidade, então os tipos de energia. Existem muitas temáticas que foram abordadas nas questões. Não poderia ser diferente? Cada um de nós carrega uma experiência em relação a estes temas. Então, os nossos modelos iniciais são associados à nossa experiência enquanto estudante dessas temáticas. A partir desse mapeamento, nós sistematizamos, buscamos transformar essas perguntas em 4 perguntas centrais investigativas. Teriam outras? Sim, teríamos outras perguntas. Mas este sempre é um desafio para os professores. Não buscar fugir
do enfoque das disciplinas, mas também buscar os conceitos que os alunos trazem e pontos em que nós precisamos avançar na forma de aperfeiçoar modelos que explicam as temáticas em estudo. E nisso nós centralizamos 4 questões que trazem as palavras centrais mapeadas naquela nuvem de palavras. A partir dessas 4 questões, nós vamos desenvolver as atividades da terceira parada. E vamos ver como que a gente pode buscar explicar ou compreender modelos que possam explicar, por exemplo, como acontece o processo de transformação da energia solar em eletricidade, ou a energia eólica que move aerogeradores pode causar que tipos de impactos ambientais? Que impactos ambientais e econômicos estão envolvidos nas principais fontes de energia elétrica exploradas no Brasil? Como podemos utilizar diferentes fontes como o sol, a água, as ondas marítimas e o fogo em processos de geração de energia? Vamos pensar. É simples responder essas perguntas que são emergentes das temáticas e conceitos que cada um de nós expressou? E a resposta não é simples. Precisamos mapear agora formas de buscar informações, em que meios nós buscamos informações, para dar conta de sistematizar compreensões e modelos para explicar estas questões. E provavelmente muitas outras perguntas irão surgir nesse nosso movimento. Professor, e as imagens? Que temáticas elas nos mostram? Nós temos muitas imagens que cada um de nós trouxe para essa sala de aula, num ambiente virtual de aprendizagem, e buscamos aqui sistematizar de forma geral 4 temáticas centrais que mais foram evidenciadas. Essas temáticas representadas na imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4. E a partir dessas temáticas, associado às perguntas, nós vamos então desenvolver as atividades da nossa terceira parada. Ou seja, transformar em potencial pedagógico aquilo que nos foi incorporado como experiência de cada sujeito que participa da aula. Não é possível trazer todas, mas, como falamos antes, é do professor o desafio de sistematizar. Talvez alguma temática que possa não estar envolvida aqui possa emergir em futuras ações. Então, a partir dessas 4 imagens, nós também vamos avançar. Então, professor, o que vamos fazer com as perguntas e as imagens? Recomendamos seguir o desenho didático da terceira parada e, a partir disso, então, mobilizarmos as nossas ações e investigar com as perguntas e as imagens sistematizadas a partir dos materiais que foram construídos na primeira parada. Desejo sucesso nesse processo de investigação. Colocamos-nos à disposição para continuarmos esse diálogo em torno das temáticas e os conceitos que nós estamos trabalhando dentro desta interdisciplina.